E aí, pessoal, tudo belezinha? Mister Darkness aqui novamente para outro React. Bora lá, bora lá. Alexandre de Moraes acaba com a decisão do Legislativo, colocando esse poder eleito pelo povo à margem, deixado de lado, como mero coadjuvante. Enquanto isso, Lula vetou uma decisão do Legislativo, batendo de frente com o Congresso e novamente escalando a briga. Outro ponto, a Câmara aprovou uma pauta-bomba para o governo. E o Senado aprovou também a PEC dos precatórios, colocando mais pressão ainda nas contas públicas. A verdade é que o Brasil cansa e nós pagamos com inflação. Nós tudo pagando com inflação, nós pagamos com mais pobreza, né? Porque a pobreza vai aumentando. Cara, o governo brasileiro, cara, existe só com um propósito, cara, que é ferrar a população. Só. Só. E o Xandão, pelo visto, já virou um ditador, né? Pode fechar o Congresso já demite logo todo mundo ali, porque o Xandão já tomou conta já. O cenário é extremamente complicado e as consequências econômicas são brutais. Vamos falar a respeito. Antes de tudo, eu sou Bruno Musa, economista e sócio da Aquavera Investimentos. Estou há 19 anos atuando no mercado financeiro e hoje comento a parte política e econômica do time do 3 em 1 da Jovem Pan. Portanto, é extremamente importante que passemos por um ponto de reflexão, que as pessoas comecem a entender o processo que está acontecendo no Brasil. Se esse vídeo te faz refletir, te traz ideias novas, por favor, compartilhe, se inscreva no canal, deixe joinha que isso ajuda o YouTube a distribuir esse tipo de conteúdo. Bom, sem mais delongas, vamos aos pontos que eles são extremamente importantes a serem mencionados. Em meio a tudo isso que está acontecendo, uma casa de análise estrangeira, a BCA Research, falou que o Brasil não compensa o risco. Tá escrito ali. O Brasil não compensa o risco. O débito está aumentando numa taxa insustentável. A dívida pública continuará crescendo, mesmo se em 2026 tivermos um governo de centro-direita, e que o Brasil crescerá menos do que os seus pares emergentes. Falaremos mais a fundo sobre isso, porque eu venho batendo nessa tecla. O primeiro ponto a ser enaltecido de ontem é que o ministro do STF, Alexandre de Moraes, vetou a decisão do Congresso de não permitir o aumento do IOF. O IOF é um imposto sobre operações financeiras, que encarece toda a cadeia produtiva. Diferente do que a esquerda falou, que apenas os ricos ou quem viaja paga IOF, não. O crédito. Cara, esse negócio da esquerda dizer, quem paga é os ricos, não sei o quê, não sei o quê. Cara, nunca é verdade. Nunca é. Porque mesmo que quem pagasse fosse só os ricos não ficaram ricos servindo poucas pessoas. Eles ficaram ricos servindo muitas pessoas. Tirando político, né? Porque político ficou rico roubando mesmo. Mas, tipo, o cara que, sei lá, tem a fazenda lá de plantar arroz. Como ele vende para muita gente precisa comprar arroz, ele enriqueceu. Logo, os ricos que, quando chega essa conta aí, ele bota no preço das coisas. Não tem gente rica que conseguiu ficar rica atendendo só um ou dois. Os mais ricos são os que atendem mais gente. Sempre. Então, é de se esperar que sempre que você coloca o imposto no mais rico, ele vai colocar o imposto em seus produtos, ou seja lá o que for, e vai repassar para o mais pobre. Tipo, é só questão de lógica isso aí, mas parece que o pessoal é burro demais para perceber. Então, é como o Peter Turguniev diz ali no Ancapsu, né? Que todo imposto é imposto na população. Todos eles. Independente de o foco ser os ricos, a classe média e tudo mais, sempre cai na população. Que as empresas tomam tem incidência desse imposto. Portanto, quando o crédito fica mais caro, toda a cadeia produtiva também encarece, colocando o produto mais alto que o seu preço na ponta final, portanto, trazendo mais inflação em meio a um cenário extremamente instável que o Brasil está. Falamos agora aqui da parte econômica, mas aprofundaremos mais nos outros pontos. Pois bem, o IOF é o único imposto que o presidente, no caso o Lula, pode subir por decreto. Portanto, ele subiu, o Congresso, eleito pelo povo, o representante do povo, vetou esse aumento. Ou seja, a democracia, né? É o representante do povo. Ou seja, se você bloquear esse povo, esse pessoal que representa o povo, você está contra o povo.
Por que vetou? Porque o IOF é um imposto extrafiscal, ou seja, ele não pode ser usado para fins arrecadatórios, que é justamente o que o governo precisa. Como ele não corta gastos, ele precisa aumentar os impostos e já estamos até aqui, não aguentamos mais pagar os impostos. Ele aumenta os impostos para aumentar a sua receita para conseguir fechar as suas contas e mesmo assim não tem conseguido. Portanto, o Congresso vetou o aumento do IOF, uma vez que claramente tem fins arrecadatórios, o próprio governo assumiu isso e nesse interim vem Lula e fala que sem o judiciário ele não consegue governar. Ora, então, ele realmente assumiu que ele não é a favor de uma democracia. E de fato não é. Ele é um revolucionário comunista. Sabemos disso. Que criou um personagem, o Lulinha Paz e Amor lá atrás, e o seu projeto de poder vem sendo concretizado. O judiciário, portanto, autorizou que o imposto seja assim elevado. O que já está valendo novamente. E pior, retroativamente. Se ao longo desse processo você fez uma operação de câmbio, foi o meu caso, com os meus clientes, mandando dinheiro para fora, nesse interim que estava esse imbróglio e essa briga entre os três poderes, eu vou ter que pagar, você vai ter que pagar, todos nós pagarmos o imposto retroativo. Olha só, a falta de segurança jurídica e institucional e consequências econômicas. Cara, no Brasil, nem o passado é certo, cara. Como é que pode um país ser tão lixo assim, cara? Alguém me explica como pode um país ser tão lixo, ter tanta insegurança jurídica que nem o passado mais é seguro? Porque eu não vejo uma merda dessa sendo anunciada em outros países. Talvez na Argentina, antes de ter um presidente ANCAP lá. Mas, sinceramente, o Brasil, cara, parece que é especialista em estragar até o passado. Inclusive para as instituições financeiras, que terá que recalcular todas as operações e os impostos devidos nesse período de imbróglio entre os três poderes, que sentam em volta de uma mesa, com uísque importado, com charuto cubano, financiado por todos nós, pagadores de impostos. Mas isso é só um ponto. A verdade é que no Brasil, até o passado é incerto. O pior, essa decisão... Caramba! Ele disse o mesmo argumento que o meu. Do Brasil, até o passado é incerto. Olha aí, olha aí. Não resolve a trajetória da dívida pública. Uma dívida crescente, porque os gastos obrigatórios estão comprimindo os gastos não obrigatórios, que já representa menos de 10% do orçamento. Os gastos obrigatórios crescentes, o próprio governo assumiu que a partir de 2027 não tem mais dinheiro dentro dos gastos não obrigatórios para manter a máquina pública funcionando. E nós falamos isso há 2 anos, uma vez que é uma matemática simples, dado o incremento dos gastos públicos. Quando chegamos nesse ponto, a trajetória da dívida crescente, o mercado exige mais taxas de juros, que estrangula a economia, que encarece mais o crédito e, portanto, a economia vai desacelerando, justamente em linha com o que a BCA Research falou. Temos que mudar a trajetória da dívida. Caso contrário, a moeda perde valor e nós pagamos com inflação. Basta olhar, desde 1º de julho de 1994, primeiro dia de circulação do Plano Real até hoje, nós já perdemos 88% do nosso poder de compra. O que R$100 comprava, hoje compram basicamente R$12. Portanto, falta de segurança jurídica, institucional, para fins arrecadatórios e não resolve o problema da dívida e nós pagamos com inflação. Sem contar o ponto que o legislativo, eleito pelo povo, simplesmente vem perdendo a sua função no Brasil, porque o executivo, em conluio com o judiciário, tomam decisões e nós temos que pagar, aceitar e nos calarmos. Caso contrário, podemos ser punidos da forma como eles querem, inventando muitas vezes a Constituição. Olha a inconsequência e responsabilidade e a falta de segurança institucional, jurídica e econômica que nós pagamos e que o Brasil vive. Em meio a tudo isso, novas decisões aconteceram também ontem. Por exemplo, a PEC dos precatórios, que foi aprovada em primeiro turno pelo Senado e o segundo turno será votado após o recesso. Ou seja, precatórios são aquelas dívidas judicializadas em que União, estados e municípios têm que pagar. O governo vem pagando, e sim, todos os governos pagando precatórios por ano. Na média, 50 a 60 bilhões por ano. No governo anterior, o mesmo STF, sendo protagonista na vida brasileira, permitiu que o pagamento desses precatórios fossem feitos por fora da regra na época do teto fiscal e agora por fora da regra do arcabouço fiscal. O que isso significa? Que o governo paga os precatórios, mas isso não é contabilizado dentro da regra do arcabouço fiscal para fins de análise do déficit público. Só que não entra na conta do déficit público, mas entra na conta da dívida, porque o governo precisa gastar. Não importa se você coloca o gasto na linha A ou na linha B. Um gasto maior significa maior incremento da dívida pública, portanto, maior perda do poder de compra do nosso dinheiro. E o que foi aprovado, se vier se concretizar, é que o precatório, que a partir de 2027 deveria já entrar na conta do arcabouço fiscal, os pagamentos, agora não mais entrará a partir de 2027. A partir de 2026 entra apenas 10% na regra do arcabouço. Ou seja, até completar 100% o governo ganha 10 anos adicionais para ter mais espaço dentro do orçamento, pagando os precatórios por fora do orçamento.
Eita, menino. Quer dizer que esses precatórios é as dívidas do governo para pagar o povo, né? Porque o governo também faz dívida com o povo, porque, tipo, o governo faz merda, o povo vai lá e bota na justiça: "Ô, governo, você derrubou minha casa, você tem que pagar minha casa". Aí o governo: "Tá bom, vou pagar aqui em suaves prestações". Cara, o governo já vai começar a dar calote no povo também, né? Cara, o governo brasileiro, cara, é uma arte de golpear o povo, vai todo mundo se ferrar. É claro que a dívida pública continuará crescendo. Isso abriu um espaço fiscal de 12,4 bilhões nesse ano, que o governo vai usar essa folga orçamentária para pagar a licença maternidade para trabalhadoras autônomas, que também foi reconhecida pelo STF, sempre ele na nossa vida. O pior, isso também não resolve a trajetória da dívida pública. Pior, ela piora a trajetória da dívida pública, porque o pagamento continua sendo feito, mas não dentro da regra. Portanto, dirão que o déficit é, digamos, 100, quando o déficit é muito maior, porque eles estão incluindo determinados pagamentos que, por regra, deveria ser incluído dentro da regra do arcabouço, mas fazem por fora. Inclusive, isso já está documentado, e desde que ele voltou ao poder no Lula 3, já tem uma estimativa de que esses gastos que eles colocaram por fora do arcabouço já ultrapassam 300 bilhões de reais, ou seja, mais dívida pública, mas adoram dizer que o déficit está quase sendo cumprido. Mesmo depois deles criarem a regra inexequível do arcabouço fiscal, natimorto, mudou a regra 2 vezes, não conseguiu cumprir nenhuma vez até agora a própria regra que ele criou e mudou 2 vezes, mas eles dizem que estão chegando perto. Inclusive, a Simone Tebet, ministra, que falava as verdades quando estava concorrendo, ou seja, que o governo do PT historicamente é corrupto, mas agora, obviamente, aceitou um ministério desde que o Lula voltou. Ela diz que essa aprovação permite que o governo cumpra o orçamento sem mudar a meta. Cortar gastos, não. Mudar a meta, eles podem tentar. Cara, essas coisas aí, cara. Que situação horrível. Cara, o negócio é ir-se embora do Brasil, cara. A menos que vocês queiram aí que até seus netos paguem imposto, porque essas dívidas aí, você pode ter certeza, vai ser cobrado da população. Ou achar maquiagens de gasto, porque aí não precisa mudar a meta, uma vez que os gastos são contabilizados fora do orçamento. Mais um ponto relevante: a Câmara aprovou uma pauta que inclui um crédito subsidiado de 30 bilhões de reais para o agronegócio com verbas de petróleo do pré-sal. Agora o texto vai à aprovação no Senado. Mas veja bem, lembra no primeiro tema que eu mencionei que o Alexandre de Moraes escanteou e hoje parece não ter mais funções, o Congresso eleito pelo povo? Eles também não são bonzinhos, muito pelo contrário. Mais crédito subsidiado é mais dívida pública. E, obviamente, vocês vão lembrar que o mesmo Congresso, a Câmara, aprovou um aumento de 513 deputados para 531, aumentando os gastos anuais por volta de 150 milhões. Ou seja, quando ele fala que o governo tem que cortar gastos que de fato tem, é extremamente urgente e necessário, ele vem e pauta e aprova o aumento do número de deputados. O Brasil tem hoje o maior custo por político pela renda média da população, 528 vezes, muito acima do segundo colocado, que é a Argentina, quase 3 vezes maior. Pasmem, e mesmo assim, eles querem aumentar o número de deputados, como se o problema fosse a falta deles. Ao invés de discutirmos o aumento, que tal debatermos e refletirmos a respeito da diminuição radical desses números, desses parasitas burocratas que tomam grande parte daquilo que nós produzimos. E diminui também o salário dele, né? O penduricalho e tudo mais. Cara, eu não sei porquê, mas político aqui no Brasil, ele quer ser tipo um nobre. Ele quer ser um agente especial, sabe? Eles querem serem nobreza. Eles querem ser mais do que o resto da população. Quando na democracia eles deveriam ser servos do povo. Por que os servos do povo querem ser especiais, cara? Querem ser nobres, cara? É a nobreza moderna isso aí, cara. Isso aí não, cara. O Brasil é todo errado, cara. Ele só piora, ele não melhora. Ao invés de falar que o mundo não taxa dividendos, quando nós pagamos a maior taxa de imposto, uma das maiores taxas de impostos do mundo, mas isentamos dividendos, que tal debatermos para todo mundo isentar dividendo e mudarmos uma reforma tributária de verdade, onde há uma diminuição do Estado e nós não tenhamos que trabalhar 5 meses por ano para sustentar essa classe parasitária? É o seguinte, esse negócio de reforma tributária, eu já perdi a fé também. Eu já perdi completamente a fé em reformas tributárias. Por quê? Porque quando fazem uma reforma tributária, vai ter sempre aquela parte do governo que vai sair perdendo. Aí o que acontece?
A gente está perdendo, a gente tinha que arrecadar isso e só está arrecadando tanto. Então, a gente vai ter que aumentar tantos impostos para cobrir. Mas aí é a parte que está ganhando mais. Porque se uma parte está ganhando menos, outra está ganhando mais, né? Então, a parte que está ganhando mais continua ganhando mais, e a parte que está ganhando menos, eles aumentam os impostos para equilibrar. Então, sempre que tem uma reforma tributária, o povo toma no cu. Sempre. Eu já perdi a fé em reformas tributárias. Reforma tributária aqui no Brasil é golpe. Em todos os outros países, elas servem para diminuir burocracia, para deixar o povo com mais liberdade, para facilitar negociações. No Brasil é golpe. No Brasil, por algum motivo, no Brasil tudo é feito para dar errado. Tudo. Até reforma tributária, que no resto do mundo é feito para melhorar a vida do povo, no Brasil elas são golpe. É incrível, cara. O Brasil não perde uma chance de perder oportunidades. Debate ao contrário, mas a narrativa entra na gente e fica claro que grande parte das pessoas dizem: ora, o mundo faz assim, então devemos fazer. Que tal então levantarmos a bandeira de sermos eficientes? Para isso, obviamente, o PT e o controle não podem estar no governo, porque afinal temos revolucionários que querem puramente o poder pelo poder. E para mostrar que o legislativo, que foi escanteado nessa falsa democracia brasileira, mostrando mais uma vez que eles não são bonzinhos, essa aprovação desse aumento do crédito subsidiado de 30 bilhões ao agro que eu mencionei, veio logo depois que o Lula vetou o aumento de número de deputados de 513 para 531, para obviamente ele ficar bonito na foto, tentando aumentar a sua popularidade com a população, jogando a bomba no Congresso. Então o que eu quero dizer é que veja que não há bonzinhos. Lula não vetou pelo fato de querer cortar gastos públicos, porque ele é um gastador contumaz, gasta muito e gasta mal, e compra votos de todos. A Câmara, que defende que o governo corte gastos, mas quer aumentar os gastos dela e aumenta o subsídio, que todos nós pagamos com mais inflação, uma vez que o Estado se endivida para dar crédito subsidiado. Tudo isso piora a trajetória da dívida pública. E o governo nessa semana, de fato, assumiu que há uma piora na projeção do déficit e, consequentemente, da dívida pública. Ou seja, nós pagamos com mais inflação. Também o Lula veio a público ontem e falou que quer utilizar os bancos públicos para dar mais crédito subsidiado, mais endividamento para controle das pessoas. Caramba! Cara, o Lula realmente odeia não ficar devendo, né? Ele odeia não ficar devendo e odeia que as pessoas também não fiquem devendo até as calças. Ele quer todo mundo endividado. Ele quer todo mundo tomando naquele lugar, cara. Porra, e ainda chamam de governo do amor. Deve ser. O amor dele é tomar naquele lugar, cara. Esse que é o amor. Todo mundo tomando naquele lugar. Esse é o amor que ele tá falando. Não pode ser outra coisa. E compra de votos direta e indiretamente. Veja, não há bonzinho. Nós assistimos aqui estagnados, estarrecidos com tudo que acontece no Brasil. O único caminho, de fato, é refletirmos. Por isso que eu falei pra vocês. Compartilhem o vídeo, entrem na comunidade Liberdade Sem Fronteiras, que nós debatemos isso diariamente no WhatsApp, fora todas as horas que tem ali de conteúdo para entender esse processo político e econômico. Em meio a tudo isso, também é aprovado o crédito extraordinário pelo STF para pagar o roubo do INSS, que a mídia... Ah, não, cara. Como é o negócio? O roubo do INSS, quem vai pagar também somos nós? É isso mesmo? É isso mesmo? O governo vai pegar crédito, ou seja, vai aumentar a dívida, em vez de recuperar o dinheiro roubado, e vai cobrar de nós via inflação e impostos. É isso mesmo? Também já não fala mais absolutamente nada. E para finalizar, tem um livro aqui que chama Direito, Legislação e Liberdade, escrito por Hayek, Prêmio Nobel de 1974. Ele debate e mostra claramente, e deixa para sua reflexão, que a sociedade é basicamente dividida em dois. Em uma parte, tem os políticos profissionais, incluindo a categoria de lobistas. E do outro lado, um eleitorado basicamente passivo, descomprometido, inativo e frequentemente desinformado, que é facilmente apreendido e se torna escravo. Pense nisso. Seguimos. Cara, esse golpe do INSS aí, cara, foi o maior golpe de todos os tempos, cara. Roubaram 90 bilhões da população e não foi ninguém preso, porque era tudo de esquerda, né? Se fosse alguém de direita, já tava preso, com certeza. Então, tipo, não foi preso ninguém, não foi sequer acusado ninguém, parece. E, tipo, roubaram 90 bilhões, ninguém vai devolver nada e o governo ainda vai tirar da população para pagar quem foi roubado. Ah, cara, é o maior golpe de todos, cara. Nunca vai ter um golpe na história tão cruel quanto esse daí do INSS.
Bom, pessoal, esse vídeo fica por aqui. Muito obrigado por terem assistido até o fim. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e comentar com suas opiniões. Considerem também ativar o sininho para serem notificados das lives e vídeos. Meu nome é Mr. Darkness, um grande abraço por trás com muito carinho e até a próxima.